Olá, mãe! Hoje no canal eu trago com muito orgulho a minha fono de linguagem, a fono que trabalha comigo numa equipe multidisciplinar. Sim, a gente tem mais de uma abordagem fonoaudiológica com o mesmo paciente, mas antes de eu falar sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, faz tudo que tem que fazer aqui no YouTube, mas acompanha aí que vai ser super legal. Hoje eu estou muito emocionada de falar com vocês, porque é justamente para mostrar que existe duas fonoaudiólogas no mesmo caso. Que assim como na medicina existe várias especialidades, a questão otorrinolaringologia, oftalmologia, o gastro, na fonoaudiologia a gente também tem as especialidades e as abordagens. E quando duas fonoaudiólogas de abordagens diferentes estão no mesmo caso, no mesmo paciente, isso traz um resultado fantástico, faz toda a diferença. Então, com vocês, Alana Rocha. Prazer, Alana, ter você no canal. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu separei umas perguntas bem interessantes. Aqui no canal você já sabe que tem vários vídeos falando sobre o DEPAC, que hoje a gente já está começando a falar TEPAC, transtorno do processamento auditivo central. Então, mãe, eu trouxe aqui para vocês para falar com a Alana sobre a questão do processamento auditivo central na abordagem de linguagem. Então a gente já sabe, eu tenho vídeos mostrando o que é o TEPAC, o que é o DEPAC, que antigamente a gente falava, e hoje eu quero falar para vocês o que é o PAC, o que é o processamento auditivo central. O que é isso, Alana? Tudo bom? O processamento auditivo, ele vai atuar no sistema nervoso central e na eficiência do que esse indivíduo ouve, do que ele vai decodificar desse som e vai transmitir como resposta. Olha, né? Que legal. Então é o processar, né? Exatamente. É você escutar e processar aquela informação. Se comunicar com eficiência. Isso, olha que legal. Então essa informação, ela entra, então a gente escuta esse som, vai passar por toda aquela membrana timpânica, martelo, bigorna, todos os nossos ossículos, vai direto para o órgão de corte, que é o nosso órgão auditivo, e essa informação vai para o nosso, lá para o cérebro, lá para a questão já central, para o tronco cerebral, sem problema nenhum. Exatamente. Ah, então, legal. Quando esse paciente chega com essa ineficiência através da avaliação do TEPAC, né? Isso. Então, nós, fonoaudiólogos de linguagem, temos que saber interpretar o documento, né, do laudo e ver quais as habilidades que aquele paciente precisa trabalhar na linguagem. Legal, porque é aqui que ela estava falando. Então, aqui entra a nossa divisão. A questão da fonoaudiologia audiológica, ela vai fazer o exame, né? Que faz o exame, que é a avaliação, o exame do processamento auditivo central. Nesse exame, ela vai ter vários testes. Quando aquela mãe pega aquele exame, né? Ela tem vários testes. Só que a fono de linguagem também vai pegar esse exame, né? E vai avaliar, ela vai fazer a leitura daquele exame e saber o que trabalhar com aquela criança que tem alteração nesse exame. Quando essa criança tem alteração no exame, a gente já fala que ela tem um transtorno no processamento auditivo. E aí, quando ela pega essa criança com alteração, o que ela vai fazer na parte de linguagem, é isso? Exatamente. Normalmente, essa criança já vem sendo reabilitada pelo fonoaudiólogo audiologista, né? Na terapia de cabine. Na terapia de cabine. Acusticamente, né? Então, a parte de linguagem vai trabalhar as inabilidades de ou fala, escrita. Legal. Normalmente, essa criança vem com dificuldade de letramento. Interessante. Então, atraso de leitura, atraso na escrita. Que aí a gente já entra nas comorbidades. Então, aí eu pergunto pra você, né? Quais são as comorbidades que essa criança tem com o PAC, né? Com o processamento auditivo central? Normalmente, o que eu comunico aos pais que o TEPAC pode ser a janelinha ou a porta para outras comorbidades que afetam a linguagem, né? Os atrasos de linguagem, os atrasos de letramento, a dislexia, né? O distúrbio de leitura e escrita. Então, isso acaba acontecendo por conta dessa ineficiência do sistema nervoso central TEPAC. Então, muitas vezes aquela criança que demora para ler, que demora para organizar o pensamento, que é muito bagunceira, que começa a fazer as coisas e não termina, tem dificuldade de atenção, de foco. Então, às vezes, está fazendo a atividade da escola e aí ouve um outro som paralelo ao ambiente.
E aí, tá acontecendo alguma coisa, o cachorro tá latindo, tá tocando a campainha, então ele não foca na atividade. E aí acaba que atrasa mais a eficiência desse paciente, né? Olha só, e eu falo que no caso, quando o paciente vem pra mim, que isso não tem avaliação nenhuma, ele vem só por conta que deu uma alteração no processamento auditivo central. Quando eu pego essa criança, já vejo também nos exames, que a gente tem os exames de funções executivas, que é justamente essa organização. E aí, quando eu vejo também outros exames que abordam a parte de linguagem, eu pergunto pra mãe, eu disse, mãe, ele demorou pra ler, né? Mãezinha, ele tá com dificuldade na escola, ou então é aquela criança que é muito esforçada, faz a leitura cansativa. Isso, e também pega que o professor particular vai todo dia para sua casa. Não, então, mãezinha, bora passar com a fono de linguagem? E aí a gente pensa para a Alana. Então, hoje o que é que eu falo para as fonoaudiólogas, para as mães, para as professoras? Quem tem um exame de processamento auditivo alterado deve passar com a avaliação com a fono de linguagem. E Alana, o que é que tu avalia com essa criança que veio com processamento auditivo central alterado? O que é que tu avalia para a parte de linguagem? Tem alguma diferença? Qual protocolo estão usando hoje em dia? Normalmente, né, dependendo da faixa etária da criança, eu uso o Prolec, né? Excelente. Que ele avalia tanto as rotas fonológicas, as rotas de palavras, né, até a eficiência e decodificação para textos mais complexos, né? Porque ele abrange crianças de 1ª a 4ª série. Entendi. Então, é normalmente nesse período que ocorrem as dificuldades de leitura, os atrasos no letramento, né? Ainda as trocas, inversões de letra, tanto na fala quanto na escrita. Então, legal. é a preocupação que a escola acaba detectando, né? E às vezes o pai também, muitas vezes, detecta nas atividades diárias em casa, né? Quando vai para fazer alguma atividade escolar. Entendi. E essa criança com o processamento alterado, né? O exame do processamento alterado, ela pode não ter nenhum problema? Ela pode não ter nenhum déficit, nenhum transtorno? Ela pode não ter dislexia? Sim, porque o TEPAC, né? Ele é o transtorno auditivo, da ineficiência do sistema nervoso central de decodificar essa informação. E aí o que o indivíduo faz? Ele tem a dificuldade de responder. Então aquela criança que às vezes você acaba de fazer uma pergunta e ela repete um reforço, repete o que você falou, ou então parece que está totalmente desatento ao que você fala, né? Então investigar para saber se é realmente auditivo, e às vezes a linguagem a gente só reabilita juntamente com o audiologista, né? Audiologista. Legal! Porque o transtorno ele pode ser sim normalizado, né? Então, às vezes, o auditivo, ok, né? Ele já normalizou as rotas auditivas dele. E isso aí na terapia de cabine. E aí, às vezes, a gente dá uma continuidade na linguagem por essa questão, às vezes, dessa ineficiência na escrita, a organização, o foco atencional. Então, ele vai abordar outras áreas também. Legal. E assim, mãe, eu falo muito da faixa etária infantil, né? De 6, 7 anos. Mas eu e a Alana, a gente tem muitos pacientes adultos, pacientes de faculdade. A gente tem uma faixa etária que vai de 19 a 27 anos que a gente atende. E como é a avaliação nesses pacientes já na faixa etária adulta? Na faixa etária adulta, né, na literatura específica, a plenitude auditiva ocorre na adolescência. Então, a partir, varia ali um pouco de autor, mas em volta dos 12, né, 13 anos é onde a gente ocorre a plenitude auditiva. Olha, legal. Então, sempre a gente vai aprender coisas novas, estímulos novos. Então, a criança ainda meio que fica sem entender o que está acontecendo. Ou quando o ambiente é muito fraco de estímulo, ou quando ele é em excesso. Né? Então a gente pode ali trabalhar um meio termo, né? Já no adulto a gente tem a possibilidade de ter uma troca maior, né? De fazer um prognóstico melhor, né? Ele atua também de uma forma de como ele se concentra mais. Bacana. Se é uma forma mais auditiva, gravada, ou se é de uma forma mais escrita em roteiros. Então a gente trabalha muito assim. Eu peço e muito a ajuda do paciente quando ele já está numa faixa etária adolescente adulto, porque cada pessoa acaba desenvolvendo uma manobra de aprendizagem. Sim. Né? Então, às vezes, ele atua melhor escrito ou auditivo, gravando as atividades. Olha aí, então você que faz faculdade ou você que já está trabalhando,
existe sim intervenção, né? E é muito legal. Então, a questão, quem está em faculdade, a gente faz um trabalho bem bacana, que eu trabalho também essa questão em cabine, então eu habilito esse processamento, essa pessoa ela vai ter qualidade na eficiência auditiva, e a Alana vai pegar esse adolescente, fase adulto jovem, essa pessoa que está na faculdade e vai ajudar, né, nessa questão do conteúdo, na organização, de como ela... Porque faculdade a gente sabe que é muito, muito, muito conteúdo. E é desgastante, né? É desgastante. Então a gente precisa... E muitas das vezes a pessoa também está com TDAH, ela está com dislexia na fase adulta, que também precisa ter essa intervenção, né, na parte de linguagem. E na faixa etária de 27 anos, adultos que já estão executivos, que já estão no trabalho, né, que também tem muito conteúdo, escrevem muito também, né, professores, né, atuantes em direito, que precisam escrever laudas, né, muito técnicas. Muito técnicas, a fonoaudiologia, tanto na parte auditiva e de linguagem, também dá esse apoio. Então, você que tá aí vendo esse vídeo, eu sei que eu falo muito para as mãezinhas, mas hoje eu queria finalizar aqui colocando também essa abordagem na faixa adulta, né, na faixa etária adulta. E a gente vai fazer um vídeo depois só para a faixa etária adulta, né? A gente vai começar a mostrar também para os adultos, para o adolescente, 16, 17 anos, aquela parte que também tá tendo esse conteúdo para o Enem, conteúdo para vestibular. A gente consegue fazer uma abordagem bem legal. A gente treina esse adolescente a escutar com eficiência, qualidade, sem muito esforço, né? E colocar para a escrita também sem muito esforço, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. Vai lá, segue as redes sociais, e vocês também que têm alguma dificuldade, não se esqueçam de acompanhar, que a gente vai estar fazendo uma série de vídeos com a nossa psicopedagoga, com a nossa fonoaudióloga, com a neuropsicóloga. A gente vai ter vários vídeos legais falando também das comorbidades que envolvem o processamento auditivo central, da parte de linguagem, crianças que têm esse transtorno de leitura e escrita, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigada, Alana, por estar aqui no canal. Volte sempre. E um beijo, abraço das Fono, né? Das Fono. Tchau, tchau.